Bom dia, Pai Senhor Jesus, meus amados, mais uma manhã, um pouquinho com rouquidão na garganta, mais da metade da cidade está assim, mas a graça de Deus, e para glorificar o nome do Senhor, nós estamos aqui. Graças a Deus pela sua misericórdia, mais uma manhã Ele nos concede saúde, determinação e amor no coração para poder anunciar o que Ele quer falar ao coração de todos. Amém, meus amados? Lembrando, a gente sempre fala, eu falo isso aqui, você já deve ter escutado isso muitas vezes, que Deus ele fala primeiro conosco para depois a gente poder falar com aqueles que Ele coloca para nos ouvir. E Deus ele vem falando, fala na madrugada, quando eu tenho orado, confirma pela palavra de manhã. Deus faz maravilhas para confirmar exatamente o que Ele quer que eu fale ao coração de vocês. Amém? Isso é um prazer, meus amados, é um prazer incrível, né? Eu falo isso que é um privilégio, a gente poder estar atento e ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a voz de Deus e ir se confirmando, é algo assim que me enche de alegria, né? Saber que eu venho dia após dia caminhando, buscando estar no centro da vontade de Deus, mas tudo isso com um propósito, que vidas venham ser alcançadas para o reino de Deus, que o nome dele seja glorificado, que cada dia mais eu diminua para que o nome dele seja exaltado. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais uma manhã, sua misericórdia mais uma vez é renovada sobre nossas vidas. Obrigado pela saúde, por esse dia maravilhoso de sol que o Senhor preparou para nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te pedir perdão pelos meus pecados, purifica meus pensamentos, meus lábios, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que possa impedir o teu agir nessa manhã, gravando esse vídeo. Prepara o coração daqueles que irão ouvir a sua voz. Que toda ação do mal, todo espírito de cansaço, toda obra do inimigo, que toda obra que insista, Pai, em fazer com que a pessoa não assista esse vídeo, que tenha cansaço, enfim, que a tua palavra não consiga chegar ao coração daqueles o qual o Senhor tem determinado, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, continua esse dia abençoando, abrindo portas, curando, libertando, operando maravilhas na vida do teu povo, Pai. Acrescenta mais e mais ao teu reino. Meus amados, eu te oro, te agradeço por mais esse privilégio, mais esse dia que o Senhor me concede de poder estar aqui, anunciando a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, vamos sem demoras abrir nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Amém? Diz assim a palavra de Deus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarás no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Forte, hein? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Não temos nós expulsado demônios? Não temos nós operado maravilhas? Curado enfermos? Então Jesus fala, eu lhes direi abertamente, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Amém? Palavra dura, irmãos. Deus está querendo falar um pouco mais profundo nessa manhã. E mais uma vez, um sinal de alerta. Um alerta que faz a gente parar e pensar. E muitas afirmações aqui que a gente tem que reavaliar muitas coisas. Tanto aqueles que estão na presença de Deus, que estão dentro de uma igreja, que estão fazendo a obra de Deus, como aqueles que ainda não têm Jesus Cristo no seu coração. Vamos começar primeiro analisando da seguinte maneira, né? Primeiro o Senhor faz uma afirmação. Não é todos que estão reconhecendo, falando Senhor, Senhor, Jesus, né, que vão entrar no reino do céu. Mais ainda, nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor, são ovelhas do Senhor. Estão salvos, ou tiveram até sua salvação. Não é o caso aqui que perderam a salvação por algum problema, não. Nem salvos foram. Por quê? Porque a palavra diz isso. Jesus fala, nem vos conheci. A palavra fala que o Senhor ele é o bom pastor, ele conhece as ovelhas. Se ele fala que nem vos conheceu, isso é um sinal que tem muita gente aí falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, e não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso serve de alerta para nós.
Já de cara, já começa a palavra já ficar quente já nessa manhã. Deus ele anda revoltado, vamos colocar no sentido assim, com as coisas que andam acontecendo. A gente a cada dia abre rede social, a gente a cada dia vê televisão, os absurdos que estão sendo pregados, que estão sendo anunciados em nome de Deus. Mas que Deus que é esse? Quais os deuses que esse povo anda servindo? Meus amados, temos que vigiar, temos que fazer prova dos espíritos, temos que prestar atenção para que a gente não venha comer coisa estragada. Para falar para nós analisarmos tudo e fazer como os crentes de Bereia faziam, e buscar na palavra de Deus para ver se realmente o que está sendo anunciado é de Deus. Fazer prova dos espíritos. A gente tem que compreender isso. Ver o que Jesus, aí não foi ninguém falar, não, Jesus mesmo falou. Que naquele grande dia, muitos chegarão. Eu falei isso uma vez, irmão, só para vocês terem uma ideia como é tão sério e tão profundo essa palavra. Certa vez, num encontro no Rio de Janeiro, tinha um pastores reunidos. Eu virei e falei assim, tem muito dono de igreja, tem muito presidente de grandes ministérios aí que estão achando que são salvos, estão achando que vão para o céu. Vamos ver naquele dia assim, nós vamos ver o que o senhor vai falar. Foi algo assim que eu falei, não foi isso. Eu falei, acho que estão salvos e muito pelo contrário. Gerou maior contenda. Nossa, Mazagão, perdão, como você pode dizer isso? Você tem base bíblica para isso? Eu falei, lógico que tem base bíblica. Ele veio e trouxe nessa palavra, meus amados. Justamente por isso, a gente vê pessoas aí, por isso que levam ao engano a gente. Para falar que no final do tempo levarão, se possível, até os escolhidos ao engano. Porque o problema é esse. O povo não está mais querendo buscar o abençoador, está querendo buscar a bênção. Esquece disso, fica focado. Parece, como a gente usa na expressão popular, né? Dando pão e circo, o povo se alegra, o que o governo faz. E é justamente, parece que o povo de Deus está centrado só nisso. É uma onda de reteté, é uma onda de mover, é uma onda, e bota ainda nomes que a palavra fala de avivamento, disso e aquilo, mas é um circo. Um circo. Eu não sou contra, irmão, de forma alguma, uma igreja avivada, uma igreja animada, de profecia, nada disso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sou muito mais, se for analisar de uma maneira assim, pentecostal do que conservador. Só que para mim é o seguinte, tem que ser com base bíblica, tem que ter respaldo bíblico, tem que ter, se tem profecia, tem que ser cumprida. A palavra fala pra gente fazer prova da profecia e não do profeta. A gente tem que provar a profecia, certo? Então, mas o que a gente tem que entender, voltando à palavra aqui, que muitos que estão por aí fazendo obra de Deus com igreja gigantesca, eu estou falando no sentido mundial, vai chegar naquele grande dia, Jesus vai falar que nem conhece. Deu pra você entender a gravidade do que eu estou querendo dizer? Que vai acontecer, que é Jesus falando isso. Ainda vão querer se justificar, né, para ser salvo, como se pudesse ter comprado um lugar no céu. Vamos falar desses, depois eu vou falar dos mais simplesinhos aqui embaixo. Então as pessoas estão falando desses mistérios, operando maravilhas, curando, fazendo uma bagunça, televisão é esse, aquilo, como se tivesse, e estão fazendo em nome de Jesus. Esse aqui é o mais maravilhoso do amor de Deus. As pessoas são curadas, são libertas, porque o nome de Jesus está sendo colocado, só que quem está fazendo isso, nem Jesus nem conhece. Deu para entender a gravidade disso? Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas mesmas pessoas que estão operando essas maravilhas estão anunciando palavras. E para você não comer palavras que não sejam da direção de Deus. Para que você não venha, você também, cair num abismo. Porque um cego guia outro cego pro buraco. É isso que a gente tem que compreender e ter uma noção bem clara de quão perigoso é e o alerta que Deus está querendo nos dar nessa manhã. Meus amados, a palavra fala que nós somos salvos pela fé, pela graça, é favor imerecido, não, e não é por nossas forças, é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Não tem como você conquistar um lugar no céu pelas suas obras, não. Presta bem atenção, matar, roubar, traficar, essas coisas você não faz, amém, glória a Deus, você não faz mais nada do que sua obrigação, porque você sabe que se fizer você vai ter que pagar perante a justiça, perante o homem, que perante Deus, por causa do pecado. Mas vamos dizer mais claramente, você não tem o que você fazer para Deus maior do que Jesus já fez para te garantir lugar no céu. É pela fé. Então se Deus usa, se Deus está te usando para curar, para libertar, para você ver, operar maravilhas, amém, é para a glória de Deus, não é para a glória sua. É isso que as pessoas têm que entender. A sua fé é que vai te levar à salvação. Amém? Porque a fé sem obras é morta. Mas as obras têm que ser feitas baseado na palavra de Deus e pela fé em Cristo Jesus. Tem que andar em retidão com Deus. Porque senão a palavra fala, o que é iniquidade? As pessoas podem praticar os milagres, operar os milagres, Deus operar as maravilhas, mas está em iniquidade, está fazendo aquilo, unindo o santo com o profano. As pessoas estão à frente de ministério, levando uma vida dupla.
com fornicação, com traição, com adultério. Então ele tem coragem de subir no altar, tem coragem de tocar instrumento, tem coragem de anunciar a palavra de Deus. Só que a gente tem que entender que o amor de Deus supera tudo isso até certo ponto, de saber qual o objetivo, é vida ser alcançada. Então, meus amados, vamos ter consciência, vamos voltar a ter retidão, temor a Deus, vamos botar nossa vida no altar de Deus, vamos fazer uma análise da nossa vida que nós vamos fazer para a gente ser usado por Deus, mas na direção de Deus. Existe uma diferença, você tem um passaporte para o céu, onde você tem aqui, aprovado. O pastor já falou, usou esse termo, eu lembrei na hora desse termo. Existe uma diferença entre você ser usado e aprovado. Você tem que ter esse carinho de aprovação de Deus. Porque usar, como a gente brinca e fala muito, é verdade, Deus usou até uma mula para falar com o Baleão. Deus não vai usar você? Ele usa. Então presta bem atenção, vê se você está no centro da vontade de Deus, busca estar em retidão com Deus, para que você possa ser usado e aprovado por Deus. E você, você querido, que você não tem Jesus no coração, presta bem atenção, porque essa parte, a mensagem é para você. É para você compreender que não é você fazendo boas obras, não é você fazendo caridade, não é você não fazendo mal a ninguém, né? Que isso vai garantir o teu lugar no céu, não, meu querido. Você só tem o seu lugar no céu quando você tem a presença de Jesus Cristo na tua vida, onde você crê que Ele morreu na cruz por você, onde o acesso ao Deus Pai está aberto para que você possa ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. Em Efésios diz claramente que nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus para a nossa vida. Não vem de nós, já não temos como fazer, não temos como conquistar isso daí. E não é também por obras, para que a gente não venha se gloriar, porque muitas vezes a gente pode fazer. Poxa, Senhor, eu faço isso, eu ajudei tanta gente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fazia isso, eu não roubava, eu não matava, eu não fazia isso, eu não extorquia, eu não escondia dinheiro do governo, eu não fazia pagar minhas contas em dia, eu ajudava os pobres, ou eu fazia aquilo, eu anunciava a tua palavra, eu pregava, as pessoas eram convertidas, eu cheguei a orar, as pessoas ficaram saradas, curadas, eu vi maravilhas. E aí, não é isso que vai te garantir o teu lugar no céu. As tuas obras sem fé é morta. Deu para você entender? Não significa nada diante de Deus. Isso é como se fosse assim, não faz mais nada do que a sua obrigação. Amém? O amor no coração por vidas, todas as religiões, a maioria tem. Querer ajudar, fazer com que caridade, isso, aquilo, mas isso não garante lugar no céu. O teu lugar no céu, o teu lugar na glória com Jesus, somente a fé em Jesus Cristo que vai te garantir isso daí. Isso é a palavra de Deus que diz. Você pode não concordar comigo, você pode achar que eu estou falando besteira, então procure ver a palavra de Deus. Se você não conhece Jesus, se você não tem essa entrega, não tem uma entrega verdadeira a Jesus Cristo, busca discernimento, busca entendimento da palavra de Deus, abre o teu coração, deixa Deus agir na sua vida, que Deus vai falar no teu coração e vai confirmar o que eu estou te falando. Eu não estou falando algo de mim, não estou falando das minhas palavras, estou falando o que está na palavra de Deus, meu amado. Essa é a realidade. Deus não brinca. Deus, ele é santo. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus, ele é ciumento. Deus, ele é zeloso. Ele zela pela sua palavra. Então o que está escrito aqui é de se cumprir. Jesus, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele conhece suas ovelhas, as ovelhas conhecem a sua voz, é nesse sentido. Porque se a palavra fala que Deus busca os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito em verdade, é porque existem os falsos adoradores. Nós temos que compreender isso. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque é muito mais complexa, muito mais profunda, é um alimento mais sólido, vamos dizer assim, para quem sabe o que eu estou querendo dizer, né? Uma comparação entre o alimento sólido e o alimento leve. Eu já presenciei cada coisa, meu irmão, mas cada coisa que chega... a palavra fala para nós não se escandalizarmos, mas chega a espantar. E espantar, de ver a audácia que Satanás tem, a audácia que esses demônios têm. Por isso que a gente tem que estar em santificação de vida, a gente tem que estar em oração, a igreja tem que estar em oração, em santificação, aqueles que estão à frente da obra tem que estar com a vida consagrada no altar, para não dar brecha, para não dar lugar para o diabo querer escandalizar a obra de Deus. A obra tem que ser feita por amor a Deus, por temor a Deus, temor à vontade de Deus e obediência a Deus, para que a gente possa ver os milagres realmente acontecer. Nós estamos sentindo falta disso. Eu estou falando agora no contexto geral do meio cristão. Há quanto tempo que a gente não vê um avivamento poderoso? Cegos sendo curados, paralíticos andando. É o mesmo Deus, meu amado. É o mesmo Deus, o mesmo de ontem e de hoje. E será eternamente. Mas por quê? Por que as coisas não acontecem como aconteciam antigamente? Já pararam para pensar nisso? Vamos deixar Deus falar o coração. Que essa palavra realmente venha penetrar e venha fazer a gente fazer uma análise lá no interior nosso, cada um. Eu não estou aqui acusando, eu estou aqui alertando, que é o que Deus botou no meu coração. Aqui alertando.
para que a gente venha buscar uma retidão, um temor à obra de Deus, um zelo à obra de Deus e fazer as coisas de acordo com o que Deus quer. E mais ainda, que a nossa fé seja alicerçada única e exclusivamente para a glória de Deus. Que nós venhamos a diminuir cada vez mais para que o nome dele venha a ser glorificado, que o nome dele venha a ser exaltado. Que é pelo nome dele, através do nome dele, que as maravilhas são operadas, são feitas. Não vem de homem algum. Para a gente não idolatrar homem algum, como a gente vê por aí. As pessoas correndo atrás. Jesus falou certa vez: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a gente vê isso acontecer hoje. A gente vê igrejas, onde nas portas de igreja, em vez de ter nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo é menor e o que está maior é o nome do líder da igreja. É a foto do líder da igreja maior do que o nome de Jesus Cristo. As pessoas idolatrando e venerando o pastor, o apóstolo, o presbítero, sei lá como que a denominação possa colocar. Certa vez eu vi um se classificar como, como que ele colocou? Bispo primaz, supremo apóstolo e assim vai. Parecia, se olhava a qualificação dele, parecia uma bula de remédio. De tanta glória humana que ele queria que as pessoas fizessem questão de que ele tinha. De título, é uma coisa absurda. Parecia relatório do TRE, do Tribunal de Eleitoral, siglas de partido político. De tanto TCC, PCP, PRPP, tanto que ele tinha de qualificação. Mas cadê o temor a Deus? Cadê anunciar a verdadeira palavra? Esse mesmo homem que eu estou falando, só para vocês terem uma ideia, para encerrar por aqui, ele anunciava que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele anunciava que não precisava ser batizado. Veja que loucura, e a igreja é gigantesca no Rio de Janeiro, mas gigantesca. Eu e minha esposa pudemos visitar essa igreja. E graças a Deus, um pastor amigo meu que hoje tem um ministério dele, fiel e verdadeiro à palavra de Deus, fazia parte desse ministério, saiu dessa igreja, graças a uma revelação que Deus, na palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe, pastor Marquinhos. É isso, meu amado. É justamente isso. Justamente isso. A gente tem que estar atento ao que está sendo anunciado e pregado para ele. Os dias estão se findando. A volta de Jesus está próxima. E ele está chamando a um concerto. Ele está chamando a um alerta. Que as pessoas venham ter temor à palavra de Deus. E temor a Deus. Amém? Você, meu querido, essa mensagem você ficou até meio que assustado, prestando ouvindo, não tem muito entendimento. Vou resumir. Você, para ser salvo, precisa ter tua fé em Jesus Cristo. Creia que Jesus morreu por você, por amor a você e a sua família. Não existe outro intercessor entre você e Deus a não ser Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada fisicamente, materialmente para Deus que seja superior ao que Jesus já fez naquela cruz. Basta você andar em retidão à palavra de Deus. As boas obras são consequências de uma vida com Cristo. O Espírito Santo que habita em você vai fazer você ter amor pelas vidas, pelas almas, pelo pobre, por isso e aquilo. A caridade vai ser manifestada dentro do seu coração, de acordo, segundo as necessidades, qual Deus colocar no seu caminho para que você venha abençoar. Não é para você fazer para aparecer, não é você fazer para se gloriar, e sim fazer para que o nome de Deus seja reconhecido, e sim que o nome de Jesus seja louvado. Amém? É simples. Deixe Deus agir sobre a sua vida. Entrega teu caminho a Jesus, que você vai ver essas maravilhas de Deus. Amém? Que Deus possa ter falado do teu coração, que você tenha um dia abençoado, que você tenha um dia de revelação mais profunda, que você tenha um dia de cura, de libertação, que esse problema que você vem passando, que você ouvindo essa palavra, se venha te dê ânimo para você buscar em Deus, falar, Senhor, realmente está acontecendo isso, a partir de hoje eu quero fazer assim, assado, e você vai ver o mover de Deus sobre a tua vida. Creia em nome de Jesus Cristo. E você que não tem a sua vida entregue a Jesus, você que ouve essa palavra diariamente, você escuta em rádio, você vê em televisão, procura uma igreja pertinho da tua casa. Quinta-feira tem culto em várias igrejas, a maioria das igrejas tem os cultos na quinta-feira. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele há de fazer. Amém? Deus te abençoe, tenha uma excelente quinta-feira, até amanhã.